Bem-vindo ao canal Lê para mim, Robô. Aqui apresentamos a leitura facilitada das leis brasileiras, com linguagem clara e objetiva. Durante os áudios, a versão oficial da norma, a chamada Lei Seca, é exibida ao fundo. A fonte utilizada está disponível na descrição. Este conteúdo é de caráter informativo e educativo, não substitui a leitura da lei, nem constitui orientação jurídica. É um recurso complementar para revisões de concurseiros. Leitura facilitada do Código de Processo Civil. Artigo 232. Tema: comunicação imediata de citação ou intimação por meio de cartas precatórias, rogatórias ou de ordem. Quando a citação ou intimação for feita por meio de carta precatória, carta rogatória ou carta de ordem, o juiz que recebeu o pedido, juiz deprecado, deve informar imediatamente, por meio eletrônico, ao juiz que fez o pedido, juiz deprecante, que o ato foi realizado. Explicação dos termos e exemplos práticos. Carta precatória. É um pedido que um juiz faz a outro juiz de uma comarca diferente dentro do Brasil para que pratique um ato processual, como citação, intimação, penhora e outros. Quando a carta precatória é usada? Quando a pessoa ou o bem envolvido no processo está em uma cidade diferente daquela onde o processo está tramitando. Exemplo de uso de carta precatória. Imagine que um processo esteja tramitando em Belo Horizonte e o juiz precise ouvir uma testemunha que mora em Salvador. O juiz de Belo Horizonte será chamado de juiz deprecante, pois é ele quem solicita o ato. Ele enviará uma carta precatória ao juiz de Salvador, o juiz deprecado, pedindo que colha o depoimento dessa testemunha. Após a realização da oitiva, o juiz de Salvador deverá informar imediatamente, por meio eletrônico, ao juiz de Belo Horizonte que a diligência foi cumprida. Carta rogatória. É um pedido que um juiz brasileiro faz a uma autoridade judicial estrangeira para que pratique um ato processual fora do Brasil. Quando a carta rogatória é usada, quando a pessoa a ser citada ou o ato a ser cumprido está em outro país. Exemplo de uso de carta rogatória. Suponha que um processo esteja tramitando no Brasil e seja necessário citar uma pessoa que mora na França, para que ela apresente sua defesa aqui. Como a citação precisa ser feita em território estrangeiro, o juiz brasileiro enviará uma carta rogatória à autoridade judicial francesa, solicitando que realize a citação. Antes de ser enviada, essa carta precisa passar pelo Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão responsável por analisar, autorizar e intermediar o trâmite internacional. Depois que a citação for realizada, a autoridade francesa comunicará oficialmente às autoridades brasileiras, por meio diplomático e judicial, que o ato foi cumprido. Carta de ordem. É um pedido de cumprimento de ato processual feito por um órgão judicial de instância superior a um órgão judicial de instância inferior. Quando a carta de ordem é usada, quando o tribunal, como um tribunal de justiça ou tribunal regional federal, precisa que o juiz de primeira instância pratique algum ato processual. Exemplo de uso de carta de ordem. Imagine que o Tribunal de Justiça de São Paulo esteja julgando um recurso, mas seja necessário que um ato processual seja cumprido por uma vara de primeira instância. Por exemplo, a penhora de um imóvel. Nesse caso, o desembargador relator do processo será o autor da carta de ordem e enviará essa carta ao juiz da vara competente, o juiz deprecado, determinando que a penhora seja realizada. Após a execução, o juiz de primeira instância deverá comunicar imediatamente, por meio eletrônico, ao Tribunal de Justiça que o ato foi cumprido. Acesse nossa playlist. Bons estudos!